Nós chegamos então ao último domingo do mês, dedicado à família. Como eu disse, não se circunscreve a esse mês. O mês da família é um mês para dar um foco especial. Entretanto, eu queria que nós sempre priorizássemos a colocar diante de Deus as nossas famílias. Eu sei que é muito bonito nós cantarmos e declamarmos a declaração de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No domingo a gente pode dizer isso de boca cheia, etc. Mas segunda-feira você já vai esquecer desse voto? Eu espero que não. Nós precisamos criar hábitos na nossa família que permitam que essa consagração da minha casa ao Senhor se torne concreto em todos os aspectos. Isso parece ser óbvio e nós não vamos falar nada que você já não tenha ouvido durante esse mês, mas queria pensar o seguinte: algumas vezes nós entendemos exatamente aquilo que Deus está a falar, mas nós temos dificuldade de colocar isso em prática no nosso cotidiano. Então, precisamos estabelecer alguns hábitos, principalmente aqueles que não foram criados na tradição evangélica, não é? Como eu fui criado na tradição evangélica, sempre é questão de leitura da Bíblia, oração, ir à igreja aos domingos, ofertar e coisas assim, vai como sendo introjetado na própria formação que os nossos pais nos dão. Agora, quando você vem de um contexto que não é este que a gente tem, nós precisamos tomar a decisão de nós começarmos um hábito que vai se transformar numa boa tradição familiar. É uma decisão que nós tomamos. Sabe por quê? As pessoas que nasceram num lar evangélico já têm isso de raiz, é como dado adquirido. Mas as pessoas que vêm de outros contextos acham estranho, mas tudo tem uma razão. A razão está no próprio fundamento da palavra de Deus. E uma das coisas que eu quero voltar a dizer aqui é um pouquinho sobre aquilo que nós, na classe de casais, já temos estudado e que vocês estudaram ao longo desses encontros específicos dedicados a cada pessoa, cada membro da família, seja pai, mãe, filho ou avô. Agora, é assim, o Josué tomou essa decisão e o Josué era o chefe da sua casa. Ele era o líder do seu lar. É por isso que ele pôde fazer a declaração em nome da família que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma das coisas que é muito importante, nós tratamos isso num dos nossos debates, estudos da classe de casais jovens, é aquela ideia de que como é que Deus quer que as coisas funcionem no lar. E uma das coisas que às vezes é difícil na sociedade contemporânea é falar sobre a submissão da mulher e a liderança do marido. Já viram que isso soa anacrônico, soa fora da época, não é? Ainda mais depois que nós recebemos o impacto do movimento da libertação da mulher, fim dos anos 60 para os anos 70, esse movimento muito forte, etc., que tem o seu mérito de resgatar a dignidade da mulher. Mas ninguém melhor na antiguidade para resgatar a dignidade da mulher do que a própria Bíblia e o Senhor Jesus. Atenção! A forma como Jesus tratava a mulher, que era considerada uma coisa no Império Romano, era absolutamente revolucionário. A forma como ele lidava com as situações do seu tempo mostram como ele estava avançado no seu tempo e coisas assim. Entretanto, o próprio Senhor Jesus nos orienta como que deve estruturar o lar. É muito interessante que lá em Efésios 5, quando fala do lar cristão, diz lá no versículo 22 que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ora, isso é uma coisa muito importante. E uma das perguntas que nós fizemos para a nossa classe é: como você, mulher, pode ajudar o seu marido a ser um bom líder? Sabe por quê? A liderança dele depende da sua atitude. Isso é fundamental. Eu sei que um dos grupos que estava lá estava falando sobre o ritmo do homem e o ritmo da mulher, não é? Então, parece que as mulheres são assertivas, elas realmente conseguem muitas coisas que nós não conseguimos, não é? Aliás, mulheres conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo e a gente só consegue fazer uma, não é? E aí, por ver que a produtividade, às vezes, dela é maior do que a nossa em alguns aspectos. Mas, sabe,
a liderança, de alguma maneira, Deus sabia e deu ao homem. E isso é muito importante. O que um líder tem? O líder tem que ter visão. E o líder tem que ser aquele que toma a decisão e se responsabiliza pelas decisões. Tanto é que não foi a esposa do Josué que disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o Josué que teve que assumir isso, não é? Porque não é só porque era uma sociedade tradicional e tal. Também isso, é verdade. Mas era importante que alguém assumisse a posição em nome da família. E isso é muito importante. Eu sei que nós temos agora famílias monoparentais, mas isso é uma exceção. Infelizmente, nós estamos numa sociedade em que realmente as contradições do pecado têm se tornado tão fortes que existem certas famílias monoparentais e a liderança acaba por recair sobre a mulher. São contingências. Mas o ideal de Deus é que a família fosse constituída de pai, mãe, filhos, não é? E que o pai e o marido fosse a cabeça do lar, da esposa. Agora, como é que o marido pode ajudar a submissão da esposa? Porque não é fácil ser submissa, ainda mais na sociedade atual, em que a mulher tem tanta proeminência e elas são extremamente capazes. Nós temos mulheres líderes em cargos de topo na administração, não é? A presidente da Comissão Europeia é uma mulher, não é? Então, veja só, por aí. Agora, e no lar, como é que é, não é? O que eu queria dizer é que a tarefa do homem acaba por ser muito mais complicada que da mulher, porque o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo se entregou por ela. Então, volta toda a responsabilidade para o homem. É o homem quem decide, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas é ele quem tem que ajudar a submissão da esposa, sendo ele a pessoa que ama sacrificialmente a esposa. Então, como é que nós, homens, devemos viver? O apóstolo Paulo escreveu isso, mas o apóstolo Pedro, quando falou sobre a submissão das mulheres, também falou do papel dos maridos, capítulo 3 de 1 de Pedro, verso 7. Eu acho que esse capítulo 3 de Pedro, verso 7, é algo que nós, os homens, temos que parar para pensar pela seriedade com que trata o assunto da espiritualidade da família. Diz lá, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Alguém, acho que foi mencionado aqui, acho que o dirigente até mencionou o papel de sacerdote do lar que o marido tem, que o homem tem, não é? O sacerdote é aquele que intercede, aquele que, né, faz a conexão lá. Marido está dizendo assim, vós vivei a vida comum do lar com discernimento. Sabe, nós devemos viver a vida comum do lar com toda a atenção, sabe? Estar presente, ser participante, saber o que se passa, saber quais são as necessidades dos seus filhos, como é que está a governação da casa. Sabe que às vezes nós atribuímos tanta coisa para a mulher cuidar e nós achamos que as coisas vão andar por si próprias, mas nós também temos que nos interessar, não é? Não é só a mulher que tem que se encarregar dos filhos, da educação, da higiene. Os homens também têm que estar ao corrente de tudo. De facto, grande parte das pessoas se sentem responsáveis como provedores da família. É verdade, não é? Ainda mais na nossa sociedade. Mas não é só colocar o dinheiro, não é só colocar comida na mesa, não é só o material, não é só pagar as contas. É saber como é que funcionam as coisas, como é que estão a funcionar. É acompanhar a vida escolar dos filhos, é acompanhar as necessidades da esposa, não é? Atualmente você pode, como marido, acompanhar, assistir o parto, acompanhar o pré-natal, faz tudo parte, não é? Se a esposa não pode, vai você na reunião de pais e encarregados de educação, vai você saber como é que anda o seu filho na escola, não é? Eu, quando trabalhava como professor, era muito interessante que bons alunos, os pais estavam sempre lá
nas reuniões de encarregados de educação. Eles vinham, eles queriam saber qual era o comportamento do seu filho, se ele tinha bom rendimento, se ele tinha dificuldades ou não. Eles estavam interessados, mas os pais que nós mais precisávamos que estivessem lá, que eram daqueles alunos problemas de disciplina, dificuldade de aprendizagem, eles não apareciam. Sabe quando eles apareciam? No fim do ano, quando saiu o resultado final e os filhos eram chumbados. Eu era diretor de turma, veio uma mãe falando, olha meu filho, o professor, ele precisa passar. Não dá. Ele chumbou em mais de 3 disciplinas, não é possível. Não é? E eu disse assim, pena que as pessoas despertam para a realidade quando já é difícil voltar atrás. Então, eu vejo que os pais têm que viver a vida comum do lar com discernimento. Isso significa estar ao corrente de tudo e acompanhar as diferentes fases pelas quais passa o seu filho e também a sua esposa. Sabe, a nossa esposa não vai ser sempre aquela jovenzinha com quem nós namoramos há 20 anos atrás. Nós vamos tendo momentos diferentes, não é? Nós também não somos iguais àquele jovem bem disposto de 20 anos atrás. Nós temos que aprender a viver com discernimento cada fase da nossa vida, não é? E eu quero dizer para vocês, já tenho algum tempo de vida e sabe, o que é o grande desafio para nós homens, e eu peço desculpas às senhoras, mas é verdade, o período que a mulher entra na menopausa é um período importante. Minha esposa está ali, ela está me olhando com um sorriso, mas eu estou a dizer isso porque faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Sabe que eu tinha um amigo missionário, muito amigo pessoal mesmo, muito mais idoso que eu, ele é meu intercessor até hoje, e nós estávamos juntos no seminário, mas ele era muito mais, ele foi missionário até aqui em Portugal, dizia na altura, falou assim, olha, Eliel, a gente tinha uma certa vontade, né? Olha, Eliel, eu não sei o que eu faço com a minha esposa, porque ela está muito diferente agora. Acontecem coisas que eu não sei como lidar. E eu pensei assim, epa, isso é uma lição para mim, no futuro eu vou passar por isso também. E passei, e temos passado. Não é? Algo mudou. Mas algo mudou em mim também. E nós temos que lidar com isso, e ter a consideração que é uma fase delicada da nossa esposa. Vocês que já têm mais ou menos a minha idade, você sabe que tem que lidar com isso. Não é hora de trocar uma de 50 por 2 de 25. É hora de você dizer assim, essa é a esposa que Deus me deu. Eu tenho que tratá-la como parte mais frágil. E sabe, e quando vem a doença? E quando vem a enfermidade? Quando vem os tratamentos? Vocês sabem na nossa história o que nós passamos? E orar a Deus e pedir, Senhor, ajude-me a lidar com essa situação, acompanhar a minha esposa a químio, a rádio, cada vez que tinha. E não foi fácil para ela, não foi fácil para mim, mas foi mais difícil para ela, com certeza. Foi difícil para as meninas em casa também. Mas sabe, não fosse Deus, a gente tinha que falar assim, quer saber? Vou largar tudo. Não vale a pena. Ela teria desistido de lutar por si própria. Eu teria desistido de lutar por ela e junto com ela. Sabe, não é fácil. Nós temos que aprender a viver a vida comum do lar. Eu ainda estou aprendendo, irmãos. Às vezes eu olho assim, eu preciso melhorar nisso, naquilo. Às vezes ela me chama a atenção. Percebe? Como é que nós estamos a viver a vida comum do lar? Nós passamos por crises cíclicas na nossa vida. Eu não estou falando isso para dizer de mim, eu estou falando para dizer de todos nós. Porque não é fácil para ninguém. As fases da vida, você que é mulher, que está entrando naquela fase da maturidade, você sabe das lutas que você passa, tudo está a mudar. As demandas já são outras, mas o desafio continua. Como você emocionalmente está diferente, seu marido também está diferente. Como vocês vão viver a vida comum do lar com discernimento? Como é que eu vou poder continuar sendo pastor da igreja se eu não estou a olhar para minha esposa que está fazendo tratamento ou coisas assim? Percebe? Essas coisas são muito importantes. Como vamos viver a vida comum do lar? Quando os nossos filhos têm os seus desafios, agora isso é com eles, já tem mais de 18 anos. Não, eles dependem ainda. Algumas coisas eles não têm maturidade suficiente para perceber e decidir.
Às vezes nós conversamos, e minha esposa também conversa com as meninas, e ela está ao corrente de tudo, nós estamos ao corrente de tudo, o que passou-se na universidade, o que passou-se no colégio, o que tem se passado no ambiente de trabalho. Quantas vezes minha esposa não falou assim, olha, para as meninas, olha, cuidado com esse relacionamento, que esta pessoa pode estar tendo uma agenda que não é boa, mas ela está atenta a tudo, não é? Cuidado com o que tu publicas nas redes sociais, porque pode passar um discurso que não é o que você quer, sabe? Viver a vida como um do lar com discernimento é ter atenção ao que se passa na sua casa. Ai, meu filho não quer mais ir para a igreja. Deixa lá, agora ele é maior. Não, vai saber os motivos. O que se passou? Deve ter tido algum problema. Nós podemos resolver. Meus queridos, viver a vida como um do lar é realmente viver com discernimento. É tratar a sua esposa como a parte mais frágil. E ela tem algumas fragilidades que você não tem, não precisa ser insensível, basta saber que alguma coisa está diferente. E aí você fala assim, pronto, mas é esta esposa com quem eu disse lá, naquele dia do casamento, que seria na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em toda e qualquer circunstância, não é? Onde está a palavra do homem aí? Vai viver a vida comum do lar, ou vai dizer assim, mulher, se vira, eu vou à rua, eu vou espairecer, eu vou me divertir, eu vou ao futebol e você fica aí. Não é assim. Não é assim que nós aprendemos do Senhor Jesus. Sabe que o Senhor Jesus, ele tratava, ele amava a esposa dela, que é a noiva, que é a igreja, e é tão interessante que lá em Efésios ele vai falar exatamente disso, voltando, olha só, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, versículo 25 de Efésios 5, 25, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A sua mulher, como é que ela está a envelhecer? Bela como noiva do Cordeiro, é tua responsabilidade, é minha responsabilidade, não é? Sabe, irmãos, eu sei que estou a pregar aqui e eu vou ser cobrado em casa. Já sei, né? Eu gosto de caminhar, minha esposa também gosta de caminhar, só que a gente tem horários e relógios diferentes. Quando eu não caminho com ela, ela fica brava. É normal, faz parte. É que eu gosto de caminhar logo pela manhã, ela não gosta de caminhar logo pela manhã. A gente tem que chegar a algum acordo, orem por nós, para que andemos juntos, né? Mas ela fica feliz quando assim, ó Eleni, vamos caminhar hoje. Ela pula de alegria, como se tivesse ganhado na lotaria, né? E é bom. Sabe, meus irmãos, essa coisa de andar de mãos dadas não é só para namoradinhos jovens, é para nós também, os 60, 50. Lembre-se disso. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver a vida como um do lar, com discernimento, tratar a esposa como a parte mais frágil, porque nós somos herdeiros da mesma graça. Para que não se interrompam as suas orações. Não adianta orar, não vai sair do teto. Por quê? Não está tratando bem da esposa, não está vivendo a vida do lar com discernimento, não está sendo um líder como tem que se ser. Vou ser cobrado por tudo isso que estou a falar, sabe por quê? E é bom. Em casa se cobra tudo, principalmente porque eu sou o pai pastor, né? É o pai pastor, é o pai trocínio, é tudo, né? Então, qual é o nosso papel? Quando nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, estamos assumindo isso tudo que eu estou a falar aqui. E não é fácil. Eu tenho dito, quando está aconselhamento de casais, temos um casal ali que é o mais recente da igreja, está sendo dessa igreja, né? Eu fiquei triste ontem, mas estou feliz pelo meu colega lá de Lisboa, né? Estou feliz por ele, mas eu digo sempre, casamento não é para os fracos, é para os dependentes de Deus, que são fortes, porque Ele fortalece. Porque, irmãos, casar é fácil, duro é permanecer casado, porque isso exige trabalho. Família, lar cristão, edificar uma casa nos fundamentos da palavra de Deus custa trabalho e dedicação. Cultive hábitos salutares. Sabe? Antes da refeição, oração. Quando a gente senta-se à mesa, um fica esperando pelo outro, quem é que vai orar? É automático, sabe por quê? Faz parte do nosso ADN enquanto cristão, não tocar na comida antes de dizer Deus obrigado.
Lembramos sempre que temos saúde, temos trabalho, temos emprego, porque Deus é gracioso. Colocamos comida na mesa, não é porque eu sou, não, é porque Deus é gracioso e devemos dar-lhes graças. Nossos filhos aprendem a dar graças a Deus porque nós oramos sempre antes da refeição. Nossos filhos aprendem a orar pelo dia porque antes de sair de casa, ligou o carro, já estamos pedindo: Deus, guarda-nos neste dia, abençoe o dia de trabalho, o dia do colégio. É importante trazer Deus para o cotidiano. Se eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Ele tem que participar das coisas da vida do lar. Os batistas chamam assim de culto doméstico, quando as nossas crianças são pequenas. Leia a Bíblia com ela antes de dormir, ou quando for oportuno. Cada família faz a sua agenda, não é? Num desses pequenos encontros, Tarsila tinha 4 anos quando a mãe conduziu ela a aceitar Jesus como Salvador. É muito importante o devocional familiar. Antes de dormir, há tantos recursos hoje, meus queridos. Mas não é só, põe lá no telemóvel a historinha, vê aí, meu filho. Não, participe com ele, leia com ele. Não deixe que a tecnologia substitua-te. Sabe por quê? Ele precisa da tua presença, do teu carinho, do teu aconchego, da tua imagem, da tua presença. Cuidado com essa coisa da tecnologia, porque isso vai acabar, podia aproximar, mas pode distanciar também. E sabe, Deus, hoje foi falado dos avós, não é? Veja só, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, aliás, versículo 5, diz que Paulo se recordava de coisas de Timóteo, mas não só de Timóteo. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, já preguei sobre isso, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Margarete, e também está certo que também é em ti, Joãozinho, como habitou em Ana. Percebe? Se aplicar para a sua vida é isso, não é, irmã Margarete? É isso. Então, olha só, a primeira que habitou em sua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, estou certo que também é em ti. É assim que aplicamos em nossa família. Eu sei que a fé que teve a minha mãe, a dona Sueco, é a fé que tem a Eleni, e é a fé que tem a Tarsila e a Isabela, e deve ser assim com todos vocês. Não é? Recentemente, Margarida falou para mim: pastor, eu não vou estar no tabernáculo esse domingo, porque minha filha Isabel será apresentada, a minha neta Isabel será apresentada em Lisboa. É a Margarida, é a Júnia, é a Isabel sendo apresentada. Não é maravilhoso? Nós estamos muito preocupados aqui na igreja com as futuras gerações. Onde estão os nossos filhos? Onde estarão os nossos netos? Porque Deus trata com gerações. Eu já falei aqui que às vezes eu olho para... Por que a Bíblia está cheia de genealogia? Esse que era filho de Ciclano, que é filho de... Olha... Por quê? Porque Deus trata com gerações. Que a fé não morra na sua geração, mas que os seus filhos, netos e bisnetos também temam ao Senhor. Por isso que o Salmo diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Passamos de geração em geração. Eu não podia ir para a classe dos avós, porque eu ainda não tenho netos, mas já oro por eles. Por quê? Porque eu quero que as futuras gerações da minha família temam ao Senhor. Se Ele me der os netos, que eles sejam netos que temam ao Senhor. E eu também, como um avô, você como avó, pode ajudar, porque a Lloyd ajudou na criação do Timóteo. Timóteo que veio a ser o discípulo de Paulo e um grande missionário e grande pastor. Deus trata com a família. Se tu dizes: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, faça o seu dever de casa como deve ser. Sabe? Quando você vai ofertar para a igreja, seja generoso. Sabe por quê? Seus filhos vão aprender a investir no reino de Deus porque você é generoso. O meu falecido pai, eu lembro que quando ele faleceu, havia um dinheiro que ele tinha guardado, que era em dólar. Nós ganhávamos... Vivíamos no Brasil, não sei se era real, o que era a moeda na altura. Mas ele tinha guardado dinheiro em dólar. Sabe por quê? Ele estava se preparando para ir para uma viagem missionária para o Equador, para lá ajudar a construir templo, como ajudaram-nos a nossa igreja. Ele faleceu antes de ir, mas deixou o dinheiro que nós depois mandamos pela equipa. Sabe por quê? Porque ele tinha visão missionária.
E se deixou como modelo para nós. A nossa família, olha, é domingo, olha, leva dinheiro da oferta. As crianças aprendem a ofertar desde que estão no departamento infantil. Não é estranho para mim que a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu recebo meu vencimento é o dízimo. Faz parte da minha formação. Está no meu ADN como alguém que é comprometido com o reino de Deus. Eu nem fico questionando se dízimo é pouco ou é muito. Ele deixa eu gerir os outros 90%. Isso é que é muito. O dízimo é apenas eu dedicar especificamente. As outras coisas também são dele. E a frequência na igreja. Se seus filhos não aprendem a amar a igreja, algum problema tem na transmissão. Irmãos, e agora eu vou ser muito sério sobre o que vou dizer. Alguns dos nossos filhos ficam traumatizados com a igreja, e a responsabilidade é nossa. É nossa. Eu vou dizer outra coisa, isso é pessoal. Os mais antigos da igreja sabem o que o pastor já passou nessa comunidade, em tempos de muitas crises. As minhas 2 filhas assistiram cada assembleia, cada calúnia que foi levantada contra o pastor. Elas viram tudo o que nós passamos, mas elas temem ao Senhor. Eu não quero que elas tenham rancor contra a igreja do Senhor Jesus. Nós passamos pelo que passamos e continuamos aqui. E vamos continuar aqui enquanto o Senhor assim o desejar. A igreja não é perfeita, o pastor não é perfeito, elas me conhecem, sabem que eu não sou perfeito. Mas nós sabemos que temos que estar comprometidos com o corpo de Cristo, que servir a Cristo na comunidade da igreja local. Enquanto Ele nos quiser aqui, vamos servi-lo. Vamos receber as pessoas na família de Deus, e não são pessoas perfeitas. Não é fácil ser pastor, eu preferia ser gestor de empresa. Quando deu problema, passa nos recursos humanos e vai ser a sua vida. Pastor, não. Deu problema, meu irmão, o que está se passar? Como é que eu posso ajudar? O que eu tenho que fazer? Nem sempre consigo, irmão, nem sempre consigo fazer tudo que as pessoas querem. Eu tenho que fazer o que Deus quer. E às vezes o que Deus quer, as pessoas não querem ouvir. Acontece, há perdas pelo caminho. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: depende da forma como você ama a casa do Senhor, ama a igreja de Jesus, seus filhos amarão e quererão estar em comunhão. Há problemas, resolva-os como a Bíblia orienta. E como a Bíblia orienta, não é com maledicência, não é com golpismos, não é com rebelião, não é com mexericos. Se tem problema com o irmão, vai ter com ele, entre ti e ele só, e resolva o assunto com seu irmão. Não deixa que isso contamine, criando raiz de amargura. Tantas pessoas amarguradas nas igrejas, que saíram das igrejas com rancor e amargura, e outras que permanecem dentro de igrejas com coração amargurado, que eu sei. Havia um pastor, já falecido, que disse o seguinte: havia uma senhora que tinha um problema com outra senhora na igreja. Ela chegava antes e ia embora chegava antes, sentava-se, ou chegava depois, ou saía antes, para não encontrar o irmão ou a irmã que ela tinha problema e não precisar cumprimentar. Como é que essa pessoa vai transmitir que ama a casa dos senhores e irmãos para os seus filhos? Claro que os filhos não vão querer ir para a igreja mais. A forma como nós tratamos a igreja de Jesus, que é a noiva de Cristo, é a forma como os nossos filhos amarão ou não estar na casa do Senhor. As pessoas têm problemas lá, mas em todo lugar os têm. O importante é que nós estamos aqui para que Deus lide conosco e nos transforme para que nós sejamos melhores. Um irmão vai limar o outro. Às vezes, meus queridos, nós precisamos realmente trabalhar para que nossa comunidade seja saudável. Cada um de vocês tem uma história, e alguns de vocês projetam sobre os relacionamentos, os seus traumas, somos todos assim. Mas a comunidade chamada igreja deve ser uma comunidade terapêutica, onde haja processos de cura, superação de traumas, inseguranças, para que nós possamos ser mais e melhor enquanto corpo, enquanto comunidade. Não é fácil, meus queridos. Às vezes dá vontade de pegar assim, me dá lá meu casaco, minha mala e vamos embora.
Confesso, às vezes tenho vontade de chutar o pau da barraca, como dizem alguns. Mas não, exercite longanimidade, perseverança, amor, e vamos juntos. Meus queridos, às vezes não é fácil, não é? Onde a gente há problemas, cada um tem o seu feitio. Mas se nós amarmos ao Senhor, a sua casa, se eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e se Ele nos tem chamado para servir ao Senhor, no seio dessa comunidade, dessa família mais alargada, amém, enquanto Ele nos quiser aqui, vamos fazer esta igreja crescer, vamos dar o melhor testemunho enquanto povo de Deus. Pastor, o seu tempo acabou, mas isso que eu tinha para dizer para vocês era muito importante. Aquilo que você, homem, chefe do lar, passa para os seus filhos, vai determinar se os seus filhos amarão ao Senhor, amarão a palavra dEle, amarão a igreja dEle. Se você tem problema com a igreja, com o pastor, venha tomar um café comigo e vamos dirimir as nossas diferenças, vamos limar as nossas arestas. Se você tem problema com algum irmão, faça o mesmo, porque nós queremos ter um ambiente salutar aqui. Nós não queremos ser inimigos uns dos outros, nós queremos ser irmãos, como uma família de Deus. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou chato, mas eu sei reconhecer se estou errado e sei rever algumas coisas que não estão bem. Não me é fácil, porque eu tenho tanto orgulho quanto tu. Mas se Deus convence o meu coração pelo Espírito Santo, vamos a isso. Percebe? Nós temos que amar a casa do Senhor. Sabe quando ocorre um problema? A primeira tentação é eu evadir-me. E o diabo, quando eu digo assim, estou mesmo desanimado, é mesmo, e vai encher, e vai colocar outras ofertas de distração aos domingos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alguns irmãos têm se habituado a deixar de congregar, mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus 10, 24, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Já desde aquela época alguns tinham esse costume, não é? Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Conforme o tempo vai passando mais, não é? O dia do encontro com o Senhor se aproxima. Mas sabe que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Como é que não esfria o amor? Quando nós nos encorajamos mutuamente, nos estimulamos ao quê? Ao amor e às boas obras. E para isso eu preciso da comunidade do povo de Deus, qual seja a igreja. Por isso, meus queridos, se você diz com plenos pulmões aquilo que Paulo cantou aqui na frente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que eu peço para ti é que sejas coerente. Se tu e tua casa servem ao Senhor, servirão ao Senhor, qual é a tua atitude em relação à palavra de Deus, a tua esposa, a teus filhos, a tua família e a tua igreja? Tem que haver coerência, porque se não houver coerência, tu e a tua casa não vão estar servindo ao Senhor, é um discurso vazio. O que eu gostaria é que nós, aqui que somos uma família alargada, e que constituída por famílias, que nós possamos ter este compromisso cotidiano do nosso lar, da vida familiar, que aqueles que vão envelhecer aqui na igreja vejam os seus netinhos correndo, indo para a escola dominical, e os adolescentes para a casa dos adolescentes, e assim por diante. É maravilhoso, não é? É maravilhoso que seja assim. Eu estava mencionando, como eu já sou pastor aqui há quase 18 anos, é muito bom ver como as crianças vão crescendo e se consagrando, né? Estava a lembrar, no culto, acho que foi culto passado, da Tabita Gonçalves Correia, que foi apresentada aqui logo que eu cheguei, e foi batizada recentemente, já está servindo lá na igreja de Belas, ajudando o louvor e as crianças, e se candidatou para ser voluntária no acampamento. Maravilha! É isso que a gente quer ver, geração após geração, servindo ao Senhor. Que seja essa a realidade da sua família, tu e a tua casa servindo ao Senhor, de todo o coração, porque Ele merece. Ele é Pai, todos nós somos seus filhos, e que a nossa oração seja essa oração cantada que vamos fazer agora com o nosso grupo de louvor. Coloquemos-nos de pé.